Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A pauta desse programa, sempre faço questão de referir, ela é plural e democrática. Isso que você pode enviar e-mail para direito@ufn.edu.br, fazendo sugestões de pauta, de convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a advogada Miriam Sheicely dos Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Uma satisfação estar com você, que já foi o meu professor na graduação, no mestrado, e poder falar hoje da prática, né, da advocacia. Sabe que eu sempre gosto de conversar com o egresso. O egresso representa o que se faz é bem feito, né, Miriam? E eu queria te ouvir um pouquinho, assim, inicialmente, na tua opinião, quais são os desafios da advocacia nos primeiros 5 anos ali, que é onde tu tá mais ou menos hoje, né? 5, 10 anos, como é que tu vê esse cenário, assim? Primeiro a gente tem a questão de poder ganhar um espaço, né, de que você é um bom profissional. Alguns estudantes conseguem, durante a graduação, ser estagiário e mostrar o trabalho e ganhar um espaço a depender do local. Mas acredito que isso é o principal, também os clientes que você vai encontrar, né, porque você não lhe conhecem ainda, então existem esses obstáculos. Então, na maioria das vezes, entendo que seja isso. E também a experiência, que, como eu disse, com o estágio, você consegue ter essa experiência, mas você ainda não tem autonomia total, né? Você ainda vai passar por um advogado, vai ter a supervisão, e a partir de que você se torna um advogado, você precisa ter autonomia, você precisa liberar algo para o cliente e dar segurança a ele de que você está adotando o caminho adequado. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do estágio, Miriam. Tu tocou num ponto que nos interessa aqui, e interessa para o nosso aluno da graduação também, aqui da Universidade Franciscana, por óbvio. Como que tu vê a função do estágio, assim, durante a graduação, da escolha certa do estágio? Tu acha que é necessário um planejamento a respeito disso? Porque às vezes a gente nota que as pessoas também fazem estágio onde aparece, né? Uma questão de conveniência, assim, de oportunidade. Eu sempre enfrentei o estágio como um momento em que eu poderia me aventurar. Eu poderia conhecer diferentes ramos do direito. Primeiro eu comecei no direito civil, depois eu fui para órgãos públicos, voltei para escritório de advocacia, mais voltado ao direito público. Então eu enfrentei como se fosse uma oportunidade de eu poder me aventurar e conhecer como era a prática jurídica. Eu entendo extremamente importante. Eu mudei, inclusive, meu contexto pessoal para poder estagiar sem ficar com a pressão de que naquele momento eu precisava trabalhar em um ramo que não fosse do direito, né, já que eu estava me profissionalizando. Eu sei que tu advoga no direito público, né, geralmente envolvendo fazenda pública e tal. Tu acha que é uma advocacia diferente essa do trivial entre particulares, por exemplo? O que tu pode assim adiantar a respeito, se há uma diferença, se não há? Como é que tu visualiza isso, até em termos de estratégia? Sim, há muita diferença. Primeiro que quando a gente trabalha com direito público, a gente tem um contexto político. O servidor público, para alterar a remuneração, precisa de lei. Então, consequentemente, vai passar pelo Poder Legislativo. Então, você não pode ver o direito apenas no âmbito jurídico. Existe esse âmbito político que o advogado tem que enfrentar. Outra questão é a matéria. Não existe um código de direito administrativo. Tradicionalmente, a gente vai estudar a Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais, mas existem os planos de cargos em cada estado, existem nos municípios. Então, o profissional dessa área, e isso a gente pega muito com a experiência, precisa saber aonde procurar e não se limitar àquilo que você estuda na faculdade. Portanto, aí eu volto para o estágio, que é muito importante, é o momento em que você tem para buscar isso. E aí tem outras questões do processo civil, que são as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. Então, aí também tem essa diferença que você, talvez, na faculdade não vai focar tanto nisso, pode passar por essa matéria, mas quando você vai para a prática, você vê realmente como isso funciona e como isso traz um tempo diferente para o processo. Essa relação do direito administrativo com o direito processual, ela, civil especificamente, né? Ela tem a sua complexidade, né? E as pessoas às vezes acusam o direito administrativo de ser uma terra de ninguém. Tu falou um pouquinho sobre isso agora aqui, porque nós não temos um código unificando, nós temos legislações esparsas de estado para estado e tal. Tu acha que isso é um problema, se é um desafio?
Qual é o teu ponto de partida quando te surge uma ação? Assim, tu tem que ficar garimpando regras específicas de determinado lugar, estado, etc. Como é que funciona isso? Funciona a partir da Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela tem um capítulo específico para administração pública e servidores públicos, e a partir daí, né, dessa análise de constitucionalidade, a gente vai para os planos de cargos. Realmente existe, às vezes, o desafio de conseguir o acesso nas próprias assembleias legislativas da lei atualizada. Isso já é um desafio. E aí a gente vai para procurar nesses planos de cargo e ainda vão ter as resoluções, as portarias, os regimentos internos de tribunais. Tudo isso, o profissional dessa área é um desafio, mas com a experiência a gente acaba se tornando mais fácil, bem mais acessível, assim. Eu não posso deixar de te perguntar, por óbvio, já que tu está nessa área do direito público, né? Na tua visão, assim, como é que funciona o sistema de precatórios hoje no Brasil? Tu acha que a gente está longe de uma situação confortável? A gente está no caos? Como é que tu está vendo isso hoje, assim? E pode até citar o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul aqui como um exemplo privilegiado, né? Porque a gente, obviamente, lê os jornais e fica por dentro do que está acontecendo a respeito disso. Eu vejo que isso acaba sendo algo para quem está esperando, né, o valor bem complicado, porque quando a gente chega no processo, tem todo aquele tempo do processo, e aí quando a gente diz, deu certo, realmente, a pessoa fica muito ansiosa, né, esperando do advogado que receba o valor. Então, hoje, a gente tem um movimento até no Congresso para que tenha alterações de precatórios junto aos municípios, junto aos estados, para que isso atrase um pouco mais. Então, esse contexto político, ele também pode ser alterado, e as entidades de representação, elas estão junto ao Congresso para tentar barrar essas mudanças. Então, eu acredito que podem vir outras mudanças, mas é extremamente complicado a gente querer mexer nisso quando as pessoas que estão esperando o dinheiro já passaram por todo o tempo do processo. Então, só estão aguardando o recebimento do dinheiro. Sim, isso vira um dilema, né, no final, e seguidamente a gente escuta as pessoas reclamando a respeito disso. Realmente isso é um problema. E o próprio Estado do Rio Grande do Sul já altera isso, né? Junto com outros estados, por óbvio, com a instituição da requisição de pequeno valor, por exemplo. Sim, hoje existe um entendimento da STF de que os estados eles podem fazer uma mudança de limite para RPV, então existe essa flexibilidade, portanto a gente vai enfrentar também essas diferenças e precisa falar ao cliente que existe isso, porque muitas vezes eles vão visualizar na TV, na mídia e vão achar que é sempre assim e não, a gente precisa compreender que os estados têm essa flexibilidade e então são situações diferentes que a gente vai enfrentar em cada estado. Vamos falar um pouquinho de direito administrativo. Eu acho que essa é uma área tão cara para o direito, né? E é uma área, às vezes, até um pouco menosprezada, porque né, não é uma área de destaque, assim, num curso de direito, numa graduação, né? Para muitas pessoas não é, mas particularmente eu acho que é e deveria ser cada vez mais. Como é que tu vê, assim, a estrutura do direito administrativo brasileiro? Na tua opinião, ele é satisfatório? Como é que ele está, assim? Qual é o estado da arte do direito administrativo? Algumas matérias eu entendo que estão, eu posso dar uma opinião de que elas são muito boas, no sentido de que a gente parte dos princípios administrativos, que lembra que os estudantes eles têm que dar muita atenção a isso, porque quando a gente vai ver para a prática, parece que é algo assim, os princípios, mas não, eles são extremamente importantes para a gente enfrentar a matéria. A gente vai ter esses planos de cargos, como eu falei, diferentes, mas hoje também a gente teve uma decisão da STF que permitiu, né, quando ele veio e julgou a constitucionalidade da emenda, que trouxe essa possibilidade de diferentes regimes jurídicos. Hoje a gente não tem o regime jurídico único, então acredito que a partir daqui vai se dificultar um pouco mais essa questão do direito administrativo, principalmente por essa decisão do STF, a respeito de mais uma matéria que vai acabar ter mais legislações esparsas do que a gente tem. Se tu fosse fazer alguma sugestão, assim, para a academia, a respeito dessa área que tu advoga, assim, o que tu acha que a academia poderia melhorar em relação a isso? Porque realmente é uma área bastante técnica essa, né? Precisa de uma maturidade também intelectiva para compreender. Ela é multidisciplinar, né? Talvez aí
reside a complexidade, mas o que tu sugeriria, assim, por exemplo, trabalhar mais com a questão do processo administrativo, algo do gênero? Eu penso, às vezes, sobre isso, que eu gostaria, claro, eu tive muita experiência durante a faculdade, mas eu acho que se a gente fizesse uma disciplina com um profissional experiente, e, por exemplo, vamos falar sobre a Fazenda Pública em Juízo. Hoje a gente tem livros disso, quem é dessa área sabe, quem é da AGU estuda, mas para quem vai na prática, durante a graduação, nunca tinha me debruçado sobre esse livro, por exemplo. Então, acho que se a gente montasse uma disciplina com um profissional experiente que conseguisse trazer as decisões mais importantes do STF, que existem muitas sobre isso, sobre reestruturações, sobre como que a gente pode mudar um cargo público, junto à Fazenda Pública em Juízo, eu acredito que seria muito rico para os estudantes. Quais são as referências hoje brasileiras, assim, na tua opinião, a nível, né, de direito administrativo? Quem é que está sobre a Fazenda Pública em Juízo também? Quem são as pessoas que tu acha que estão escrevendo sobre isso? E eu sei também que tem universidades que se destacam umas mais do que outras a respeito disso, porque focam nesse tipo de investigação, né? A gente tem o Leonardo da Cunha, que eu acredito que fala muito sobre Fazenda Pública em Juízo. É um livro que a gente que está nessa área está ali do lado, né? E é um doutrinador recente, né? Recente, exato. Só que se debruçou muito sobre as especificidades da matéria. Porque sim, ele deve ser servidor público também. Dessa área, né, que está na prática, porque se você for estudar o processo civil, aqui a gente tem um prazo diferenciado, aqui você vai depender do precatório, é uma coisa. Agora, você vê todo o histórico que o STF já decidiu sobre aquilo, é diferente. Até a gente estudar uma execução fiscal, se você vai estudar e pega uma matéria disso, são muitas decisões do STF. Não, e a recorribilidade, ela é diferenciada também, né? Não vamos esquecer disso. A gente vai ter o reexame necessário também. Exato. E isso é algo que, na prática, também a gente precisa explicar para o cliente. Não recorreu, mas assim, nessa específica situação ainda precisa o tribunal confirmar a sua decisão. É tão interessante, né? Determinadas partes, até do direito processual, assim, que a gente não se costuma falar muito justamente por isso, porque as academias não investem tanto, né, nesse tipo de matéria. Mas deveriam, porque hoje, nossa, o que acontece no Brasil a nível de direito administrativo e de direito processual civil aplicado é algo bastante considerável, né? E o reexame necessário é uma parte ali do direito recursal tão interessante. Sim. Né? E a gente fala pouco disso, realmente. Se fala pouco na faculdade e na prática, agora indo para o lado do estágio, de passar por toda essa parte do estágio, da advocacia, depois a gente percebe o quanto é difícil, às vezes, ter um estagiário dessa área e depois um advogado que tem essa experiência. Muitos dos nossos advogados lá do escritório, eles foram estagiários. Porque existe essa, né, especificidade da matéria, então é extremamente complicado tu trazer um advogado que nunca teve experiência nessa área para trabalhar com essa matéria. Existe bastante dificuldade assim no início para esses profissionais que não trabalharam. Se te perguntassem sobre o futuro do direito público, né, o que tu imagina assim, que vai acontecer nos próximos anos? Nós temos uma possibilidade aí de dar uma enxugada nesse monte de legislação que está por aí e tal, ou até, quem sabe, cogitar um direito administrativo mais unificado. A gente vê muito isso, por exemplo, nos processos administrativos disciplinares, né? Onde, nossa, cada um diz uma coisa em cada lugar, é estranho. Eu não acredito que tenham muitas chances de ter unificado, porque hoje existe um contexto político de tentativa de aprovação da reforma administrativa. Isso é algo que está muito presente dentro das entidades de representação, já existe um grupo de trabalho que está junto ao Congresso, trabalhando para que tenha reforma administrativa. Originalmente, o projeto de lei da reforma administrativa já era para existir diferentes servidores públicos atuando junto. Por exemplo, aqui vai ser CLT, aqui vai ser o estatutário. Certo. E isso vai aumentar ainda as legislações esparsas. Claro que a gente não sabe como vai ser aprovada essa reforma administrativa, porque há um grande contexto político aí que está sendo enfrentado, mas com certeza, se for aprovado, vai trazer uma grande mudança para o direito administrativo. Miriam, eu quero agradecer profundamente a tua presença aqui, dizer que as portas da instituição, do estúdio abertas para ti quando quiser retornar. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima, grande abraço.